Olá, você, boa tarde, bom dia ou boa noite, meus amigos e minhas amigas. Eu não sei que horário que você vai chegar no meu canal, mas como eu disse, eu não vou trabalhar com as cartas ciganas, mas eu não pretendo abandonar os meus inscritos. 560 é muita gente, né? Para mim é ótimo. Ter um, dois likes, uma, duas visualizações, não importa, eu vou fazer o meu trabalhinho. Né? A gente tem que acreditar que a gente está fazendo alguma coisa. E eu sou falante, eu sou escrevente, se é que a gente pode usar esse neologismo, né? Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas e é um projeto futuro, para o futuro ainda, eu escrever uma biografia. Eu gosto muito porque eu tenho muitas histórias lindas, divertidas, de superação, é, dramáticas, cômicas e que eu gostaria de deixar uma referência, né? Então, e eu venho recebendo umas intuições e eu resolvi gravar os meus vídeos e deixar aqui enquanto eu não posso escrever esse livro. Eu sou universalista, eu não tenho nenhum vínculo institucional com igreja, nenhuma. Eu sigo Jesus, que era judeu, né? E quando a gente diz, eu sou cristã, eu aprendi que o cristianismo tem uma outra denominação e eu sigo Jesus, que era judeu. Simples assim. Gosto muito dos ensinamentos dele, principalmente porque ele traz uma inquietação ao nosso espírito, ele nunca nos dá uma resposta, ele sempre deixa uma pergunta. E é muito bom que as pessoas aprendam que a gente tem que formular mais perguntas do que dar as nossas respostas, porque elas são carregadas da nossa intencionalidade, do cunho pessoal, e é bom que as pessoas façam as suas próprias convicções, têm as suas próprias ideias. Eu acho que como professora eu sempre defendi muito isso. Então vou contar algumas passagens da minha vida, como é que eu superei determinados problemas que eu acho que todo mundo enfrenta muito, né? Porque nós estamos sujeitos a todos os intemperismos da natureza, tanto mental quanto de aspectos físicos mesmo, né? Físicos no sentido da física, né? Quânticos e etc. Muito em voga hoje. Então, eu me lembro que eu trabalhava como professora e eu estava cedida na capital para uma outra área e queria voltar para minha cidade. Eu tinha terminado o meu curso de pós-graduação nos anos 90, eu queria regressar para minha cidade. E porque Goiânia tava muito difícil, estava morando sozinha, cidade muito violenta. E eu comecei a sentir saudade demais de casa, dos meus amigos, e eu quis voltar. E eu voltei, pedi remoção para uma escola, e na cidade não tinha muita opção, e a vaga disponível era num colégio de ensino médio, um polivalente. E eu voltei. Aí chegando, eu sempre tive muita dificuldade por onde eu passei, eu não sei porquê, mas aliás, assim, nem Jesus agradou todo mundo, mas eu tive uma dificuldade muito grande, principalmente no que se diz a hierarquia dos meus chefes. E eu cheguei, eu percebi que a diretora não fez muita questão da minha presença, e eu não quis, não tinha vaga na outra escola que eu havia trabalhado, com quem eu tinha uma afinidade enorme, com toda a equipe e tal, que a gente ficou 10 anos juntos. E que até hoje a gente é muito amigo, né? Todo mundo. Perdi alguns que já foram para andar de cima, muitos tão jovens, né? Mais jovens que eu, inclusive, mas cumpriram o seu propósito nessa vida. Então, eu cheguei nessa escola e a diretora foi bem categórica. Eu só tenho aula de química, biologia e ciências no fundamental e química e biologia no ensino médio. Fazer o quê? Eu precisava da vaga. Fiquei pensando, mas é muita responsabilidade. Eu entendo de química igual motor de avião, biologia, beleza, dá para estudar e formular textos e usar a didática, né? Mas química é muito específico. Tá bom. Aí eu cheguei na primeira aula de química do colegial. Aí os alunos, assim, porque eu era jovem, né? Na época, bem jovem, e os alunos ficaram empolgados, né? Porque eu tinha uma linguagem que eu sempre que eu estou numa sala de aula, eu procuro aproximar a minha linguagem dos meus alunos, porque senão não tem entendimento, né? Não tem comunicação.
Aí eles, você vai ensinar química e tal. Eu falei, eu entendo de química igual motor de avião. Como assim, professor? Eu falei, lógico que não, sei como vocês, mas eu preciso de trabalhar e preciso dessa vaga e vocês vão me ajudar. Nós vamos criar mentorias e grupos de estudo. Monitoria, hoje fala de mentoria, mas na minha época era monitoria. E fui nomeando quais os alunos eram mais brilhantes naquela área, porque a gente sempre tem aqueles que são focados na exatas, outros na humanas, etc. E fomos formulando um grupo de estudo e fui aprender também. Eu tinha um ex-professor que era muito meu amigo, que dava aula de química, eu pegava o livro, ia para lá, ele me ensinava, me explicava, e eu comecei a estudar com os meninos e a gente fez um trabalho muito bom, feira de ciências, um monte de coisa. Aí eu aprendi que eu podia superar os meus limites, meus desafios e que às vezes falar, eu não tenho inteligência para isso. A inteligência existe e nós podemos desenvolvê-la. Mas não é sobre isso, sobre o meu desempenho, sobre os desafios que eu quero contar. Porque o maior desafio é você vencer a adversidade das pessoas que não querem te ver bem em determinados lugares. E então eu tinha um embate, né, com a minha diretora e ela era bem hostil comigo às vezes e não fazia questão nenhuma de mostrar qualquer coisa de diferente, que tipo assim, não, você tá aqui porque você tá, mas eu não, né, não vou com a tua cara. Era bem simples assim. E um dia eu entrei na sala dela para ela assinar um negócio para mim, uma autorização, que tudo tem que passar por eles, né? E no caso a gente não tinha coordenador e era a gente que tinha que ir lá e pedir para fazer. E ela estava chorando, tinha desligado o telefone e a gente conversava bem pouco. Eu disse para ela, eu posso te ajudar? Ela olhou para mim e falou, logo você? Como você pode me ajudar? Se o doutor fulano com quem eu estava falando não pôde me ajudar, você é a pessoa menos indicada do mundo para me ajudar. E continuou chorando, né? Eu falei assim, mas fui buscar um copo de água para ela. Falei assim, mas posso te ajudar te dando uma água e posso sentar aqui até que você se acalme e posso te ajudar também te ouvindo, que eu acho que você está precisando de falar. Aí ela começou a relatar a história dela, me contou o que estava passando na família dela. Eu não vou citar nomes, não é o caso, não quero, né? É uma coisa que ficou bem distante já lá no passado, mas as pessoas envolvidos estão aí e poderão contar e vão, se algum dia pegar esse vídeo, vai lembrar exatamente dessa história. Aí quando ela terminou a narrativa, eu falei, eu posso usar o telefone? Ela falou, por quê? Por que você quer usar o telefone? Eu falei, porque eu acho que eu posso te ajudar nisso que você me contou. Ela olhou pra mim assim com aquele deboche, né? Você? Eu falei, sim, eu posso. Enquanto eu estava na capital, eu fiquei muito tempo emprestada no distribuidor criminal, que é o caso que você está buscando ajuda e que esse doutor aí não te ajudou. Mas a sua professora aqui tem muitos meses de te ajudar nessa questão. Ela não acreditou muito que eu seria capaz de fazer aquilo, né? E eu liguei para uma pessoa, que no caso era minha madrinha, que era diretora lá do fórum em Goiânia, e que hoje já não está mais presente entre nós, mas era minha madrinha, era uma pessoa que cuidava muito de mim, que eu tinha uma paixão enorme por ela, maravilhosa, né? E ela me ajudava muito. E eu liguei para ela, expliquei o problema e ela falou, não, eu vou falar com essa causa e essa pessoa está designada aí na área criminal e o juiz e tal é meu amigo, eu tenho uma audiência com ele daqui a pouco e eu vou fazer essas perguntas dentro de uma hora e meia eu te ligo. Falei, tá bom. Passei a informação para ela, acho que ela não acreditou muito, né? E também ela estava muito desesperada porque tinha acontecido um fato bobo, mas que teve assim um desfecho não muito bom pro sobrinho dela e ele estava cumprindo pena na penitenciária e eles não estavam conseguindo argumentar porque era muito problema e era coisa simples, coisa de molecagem, não era uma coisa grave que alguém tivesse que ir pro presídio. Então, o que acontece? Daqui a pouco eu volto, porque de novo a minha casa é de político e está sendo interrompido novamente, mas não deixa de ver a outra parte do vídeo que você vai se surpreender. Até daqui a pouco.